Muito boa tarde, bem-vindo à Conversa Franca. Comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma no programa desta semana, 4 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e começamos por falar de temas nacionais. Um tema nacional, porque estamos a um ano de eleições, mas fala-se muito disso. As eleições deverão ocorrer a 26 de janeiro e, entretanto, já há mais alguns candidatos. Mariana Leitão e Marcos Mendes são os mais recentes candidatos, depois do empresário Tim Vieira e André Ventura terem anunciado a intenção de concorrer. À esquerda, o PS parece não ter um candidato único, com seguro a recolher apoiantes e muitos opositores dentro do partido. Vitorino foi acusado por Ana Gomes de ser espertalhoço e não se sabe se avança. Já a antiga professora da Universidade de Évora, Manuela Magno, também fez saber que pretende recolher assinaturas para tentar uma nova candidatura, tal como aconteceu em 2006. Na altura não o conseguiu, mas este ano corre com o apoio do partido Volte. Joana Amaral Dias, apresentada pelo ADN, e André Pestana, do Sindicato Stop, são outros candidatos. Quem é que se posiciona melhor para ganhar eleições presidenciais? Pergunto eu ao monárquico Miguel Louro. Boa tarde, bem-vindo. Como estão todos? Espero Mas que ele estejam é mesmo bem. monárquico de convicção. Como é que o Luís se lembrou de mandar logo a malha do monárquico? Se ele não fala, tinha que falar eu. Estamos a um... Pronto, ok. Ou seja, é um abstencionista. Não, eu acho que devo Na votar. presidência da República. Mas eu acho que devo votar mesmo na República. Acho muito bem. Acho que devo votar mesmo na República. Mas eu acho... Aliás, eu acho que se deve combater a abstenção. Eu acho que estamos a entrar numa falta de senso tão grande que promove esta quantidade de candidatos pouco ou nada preparados. É que estamos a esquecer do Tino das Rãs e mais esses todos cá por aí que vão aparecer, não é? Quer dizer, já temos para aí. Isto parece-me quase a um ano das eleições do Benfica. Compram não sei quantos jogadores, uma data de candidatos a jogar, mas depois destes não vai jogar nenhum, não é? Exatamente. A escolha de pessoas para a candidatura parece-me apenas quase um truque matemático. Primeiro, para o partido dar nas vistas. Segundo, para aquela pessoa dar nas vistas. Terceiro, para impedir que alguém ganhe a primeira volta. Se calhar um grande exemplo disso mesmo foi aquela candidatura do Manuel João Vieira, que era vocalista da Bandana para 2000. Já não me Prometia um Ferrari a cada português. Não me lembro. Lembro-me do Tino de Rãs, porque me parece que o próprio Tino de Rãs é melhor que uma data destes candidatos que já se apresentaram até agora. Pronto. Dos que estão apresentados até agora, há uns que me irrita mesmo. Como é que o Marcos Mendes se atreve a uma coisa destas? Quer dizer, se ele fosse candidato lá, eu não sei onde é que é Portugal dos Pequeninos, é ali para o pé de Coimbra ou uma coisa assim qualquer. Em Coimbra. Em Coimbra, pronto. Então ele que vá para candidatar-se para o Portugal dos Pequeninos e não chateia a gente. Faça esse favor, não chateia a gente. Quanto ao Almirante, o Almirante ainda não disse nada, mas deve rir lá em casa todos os dias. Quer dizer, como é que se fala tanto, e as sondagens são tão esmagadoras? Pô, quando o Almirante ainda não abriu a boca, senhor. Mas será que o Almirante vai mesmo avançar nesta candidatura? Filipe, pergunto-lhe assim. Pergunta-me a mim, mas boa tarde a todos, mas eu tenho que... Porque o Miguel levou aqui a conversa para o... Coisa. Sim, mas pode dizer, claro. Mas como Então, o Miguel levou isto aqui para o lado... Agora é desarmado. Exato. Antes de rematar. Está como o Benfica, tal e qual. Remate, senhor. E vou rematar. Mas diga lá que eu não... Mas o Almirante, será que o Almirante vai mesmo avançar? E ele disse só que aproximasse um pouco mais o microfone de si, se faz favor. Isso. Será que o Almirante vai mesmo avançar? Está com cara disso. Tá? Bom. O que é que acha? Primeiro, eu respondo a tudo. Primeiro, acho que em ano importante de eleições autárquicas, em setembro, acho que é demasiado cedo para esta histeria das presidenciais que vão ser daqui a um ano. Um bocadinho menos que um ano neste momento. Portanto, acho cedo. Agora, não há dúvida que, por interesses variados, já começa a estar
o assunto na ordem do dia e posicionados alguns protagonistas. Assim sendo, começo por desejar que na área da esquerda democrática possa haver um só candidato e, se depender de mim, será António José Seguro. Porque eu disse da área da esquerda democrática. Atenção, não me misturo. Nas eleições presidenciais pode haver apoios dos partidos a candidatos, mas não são candidatos partidários. São coisas diferentes. António José Seguro, que eu conheço, tem uma vantagem sobre a maior parte destes candidatos que se estão a anunciar, que é quando perdeu partidariamente e internamente do seu partido as coisas, afastou-se e nunca mais ninguém ouviu falar dele, em vez de andar conspirando como outros que não sabem perder. Ele regressou há 2 ou 3 meses, depois de ter estado 10 anos a estudar, a dar aulas, a investir, etc., e não a conspirar. E isso, penso que nos tempos que correm é valorizado, ou deve ser valorizado, e muito. Se houver outro candidato na área da esquerda democrática, eu serei António José Seguro, até porque isso não é novidade, porque da única vez que houve segunda volta, Soares contra Freitas do Amaral, em que eu votei Soares sem precisar de lhe tapar a cara, na primeira volta era Maria de Lourdes Pinta-Silva. Eu. Quando houve Alegre contra Cavaco Silva, que eu fui diretor de campanha de Alegre no distrito de Beja, e o PS tinha outro candidato, acho que até era Mário Soares. Portanto, isso não me preocupa nada e há de chegar a hora. Penso que Marcos Mendes é um candidato fraco, penso que desta vez vai haver segunda volta e que essa segunda volta será entre o Almirante, que eu não desejo, porque eu acho que a política deve ser... Os tempos da Revolução já lá vão há 50 anos e, portanto, agora, como o Churchill dizia, os militares não têm que estar na política, têm é que fazer as missões que os políticos lhes definem. Então acredita... Acredito que o Almirante é candidato e que há segunda volta. Com quem? E desejo com que a quem? segunda Com quem? volta seja com Seguro. Bem entendido. Mas deixe-me dizer mais qualquer coisa. Marcos Mendes é um candidato fraco, como o Miguel, na minha opinião, disse, e bem, muito fraco, que aliás, mesmo ao fim de tantos anos de comentador da SIC, na primeira vez que vai a uma sondagem fica em 5º lugar. Dessa sondagem é a prova do nível. André Ventura vai anunciar a sua candidatura. Penso que não é tão pouco para tentar chegar à segunda volta, é para tentar segurar o seu eleitorado à volta dos 14, 15%. É esse o grande objetivo, e ir mantendo a dinâmica e a lógica das suas mensagens. Com todo o respeito pelo Tino de Rãs e pelo André Pestana e pela Joana Amaral Dias, etc., mas são todos... isto aqui é folclore. E dentro deixei para o fim. Deixei para o fim a Mariana Leitão, porquê? A lógica é exatamente a mesma de André Ventura e até de Marcos Mendes, segurarem e eleitorado. A Mariana Leitão na base da Iniciativa Liberal. Mas eu, sobre a Mariana Leitão, queria aqui dizer 3 coisas. Até porque a conheço bem. Primeiro, tem muitas qualidades, além de ser jovem e dinâmica. Tem a qualidade de ser do Benfica e sofredora como eu sou. E isso é uma qualidade. Eu assumo isso como uma qualidade importante também neste caso. Tem outra qualidade... Está a comprar o meu voto? Não. Ouça. Tem outra qualidade. Tem outra qualidade que é uma grande e competitiva, assanhada, que gosta de ganhar, jogadora de bridge, e até se meter há 2 anos mais a sério na política,
é membro da Seleção Nacional Feminina de Bridge, que participa em campeonatos da Europa e do mundo. E ser da Seleção Nacional de Bridge é sinal de capacidade de raciocínio, etc. Eu recordo que o Bridge, nas escolas primárias da Holanda, é ensinado na parte de lazer dos miúdos. Portanto, Mariana Leitão. E, por fim, como vocês sabem, eu tenho 3 netos, um neto da Catarina e 2 netas, do meu Federico, a Camila, que faz este ano 11 anos, a Rosarinho, que faz este ano 7 anos, e isso eu tinha que dizer, depois disto tudo, a Mariana Leitão é só a mãe das minhas netas. E com isto calmo. Pronto, fica assim. Eu a meio caminho que estava a começar a desconfiar. Parabéns. Pois é isso. Não, politicamente não somos Não, nem não, perto. Não, eu acho que ela está a mudar o sogro. Não, eu é que Eu acho que ela tem mudado o sogro. Ela é da ala mais centrista da Iniciativa Liberal. Parabéns, porque pronto, eu acho que sou um liberal, mas não voto no liberal, porque eu acho que eles têm pouco de liberal. Ser liberal é uma coisa muito difícil e muito complicada para quem nasceu há uns anos, e nós nunca tivemos o culto do liberalismo em Portugal. Nunca tivemos. Portanto, ser-se liberal é mais ser quase contra tudo e contra todos e tal, sempre naquela que eu estou. Não pode ser benefícios privados, riscos públicos. Isso é que não pode ser. Pois, completamente. Não, completamente. Completamente, mas eu aí sou exemplar, acho eu. Estou-me a abonar e a gabar, mas sou exemplar. À minha maneira, não é? Mas o senhor percebeu o que eu disse? Sim, muito bem. E eu acho que ela tem uma imagem forte, simpática, civilizada. É líder parlamentar. Eu também gosto da pessoa. É membro da Assembleia Municipal de Oeiras. Foi uma intervenção dela na Assembleia Municipal de Oeiras que fez o Isaltino reagir com aquele famoso roteiro gastronómico do Conselho de Oeiras. Ficou conhecido como o Isaltino Guide. Exatamente. O Isaltino. Ele a comê lagostas todos os dias. Exatamente. É assim, vou-lhe até dizer mesmo mais. Se ela for... Eu acho que o Partido Liberal é um partido de direita. Não é um partido conservador, é um partido de direita. É de direita, então não é. Sim. Se ela for à segunda volta, tenho o meu voto. Eu acho que não vai, que não tem hipótese nenhuma, mas que faça mas eu estou-lhe a dizer então, bom trabalho. Mas eu estou-lhe a contar dos meus segredos. E ainda tem outra vantagem. É que eu faço anos em setembro, a Rosarinho faz anos em setembro, a Camila faz anos em setembro, o Frederico, que é o pai e meu filho, faz anos em setembro, e a Mariana, embora já não seja virgem, porque estes que eu acabei de dizer são todos virgem, mas faz anos em setembro, já balança. Ou seja, esta gente são alguns 5 ou 6, todos em setembro. Dá para fazer a festa junta na família, quase. Então, e para uma segunda volta ele está muito animado terá com o Almirante? Um mês de fevereiro forte. Ele atua muito no mês de fevereiro. E, portanto, depois os outros nascem todos para sempre, não é? Não, a gestação não é 9 meses. Então, teve a fazer contas. Ok. Então é passagem de ano. Passagem de ano. Passagem de ano. Passámos sempre a passagem de ano. Coisa. Mas, Miguel, até ir para a segunda volta. Vai para a segunda volta, mas para a segunda volta já disse que votaria Mariana Leitão caso ela vá, mesmo contra o Almirante? Completamente. Mas podemos ter novamente um presidente militar. O homem ainda não disse que avançava, não é? Mas o homem vai avançar. É assim, um militar com aquela carinha, ele não tem que dizer que sim, mas tinha já que ter dito que não. Ele não disse que não. Portanto, se ele não disse que não, é sim. É bridge. Olha, isto é bridge.
Não, e o facto dos tempos imediatamente antes de sair da Armada são claramente para poder, como militar que é, não entre aspas, ofender os princípios das Forças Armadas. Candidato, e aí tinha que sair. Qualquer candidato de direita contra ele, eu voto em qualquer dos candidatos. Mas porquê? Porque não quer um presidente militar ou porque não conhece o que acho defende o Almirante Gouveia não ganha nada em ir outra vez para aí. Por exemplo, quem é que eu gostava que fosse? Não quer dizer que não me dê mais nomes e eu não esteja de acordo, mas assim de repente é Leonor Beleza, já disse isto mais que uma vez. Se puserem a Leonor Beleza como candidato direita, eu voto na Leonor Beleza. Mesmo não votando nunca no PSD. É uma pessoa que eu acho que estava no lugar que certo. Os presidentes da República Agora, podem ter posteriormente apoios partidários, até por causa das máquinas logísticas e de propaganda, mas não são candidatos partidários. Mas o problema é que são. Não podem ser. São candidatos maçónicos, então, senhor. Então Alguma é a maçonaria que define se vai a candidato ou não. Então, Cavaco Silva é maçom. Manifestaram imediatamente. É maçom, o Cavaco Silva. Mas o Cavaco Silva vem do 25 de novembro. Não tem nada a ver com isso. Tem uma dinâmica de vitória e de coisas que as pessoas reconheceram que era o rumo certo naquela altura e chegou onde chegou. E era um homem honesto. Toda a gente também lhe reconhecia isso. E foi assim. Não. O 25 de novembro é uma coisa importante. As vacinas não são uma coisa importante. Também são. Então, você não se torna um Trump anti-vacinas. Escolheu para o secretário de Estado da Saúde lá dos Estados Unidos um gajo qualquer anti-vacinas. Sim, mas desculpe lá, mas essa é outra conversa, demora mais tempo. E você sabe mais dela que eu. É assim, quando a gente não tem vacinas a tempo horas, pode ser anti-vacinas. A gente não pode deixar as pessoas caírem no desespero. Você não tem vacinas para dar e naquele momento não há. E tem as pessoas todas a perderem a cabeça para vacinas. E você sai com uma dessas, por exemplo. Isto não é a vacina que resolve tudo. Pode ser quase anti-vacinas. Como foi com o Bolsonaro também anti-vacinas. Como foi... Há muita coisa dessa das vacinas que não está muito bem explicada. Eu não sou contra as vacinas, obviamente. Mas olha, este ano já não me vacinei. Eu vacinei as duas. Mas eu não me vacinei. O braço no Covid e outro braço na gripe. Não, eu vacinei-me sempre. Mas o ano passado vacinei-me as duas ao mesmo tempo. Correu muito mal e este ano vou experimentar, dar aqui uma obrigação ao meu sistema imunitário de responder não só à gripe como à... Procurar de outra forma. Mas deixando as vacinas, Filipe Palma, ia perguntar ao Filipe Palma que presidente é que devemos ter agora a seguir a um presidente como Marcelo Rebelo de Sousa, que se tornou um presidente que fala sobre tudo e mais alguma coisa, que aparece da forma mais inusitada em todos os assuntos. Será que a antítese é mesmo um militar? Não, normalmente isto, não é um militar. Normalmente estas não é um há uns militar. pêndulos que vão assim da direita para a esquerda. Eu aí Que perfil? Um perfil suarista. Se quiser, o meu modelo de Presidente da República na atual Constituição, que eu acho que não temos que rever nesses artigos dos poderes presidenciais, chegam bem. Veja-se o caso do Trump ou do Macron em França, que são regimes presidencialistas e as coisas, principalmente em França, não correm bem por causa disso. Basta ver que os sucessivos governos é exatamente por causa do regime presidencialista, porque perde sucessivamente eleições e não dá hipótese à Assembleia da República de criar governos e maiorias. Portanto, isso é um problema até para a própria Europa e até para a própria Europa, para a economia, para a defesa, para tudo. Bom, portanto, mas há um perfil ou um modelo, se quiser, da nossa história. A nossa história começou dos últimos 50 anos da democracia, bem entendido, deste regime. Começou com Ramalhianos, a seguir ao 25 de Abril, normal, e não, na minha parte não tenho nada a dizer, não tendo apoiado, não é isso que está em causa. Mas depois tivemos
Ramalhianes, Soares, Sampaio, Cavaco e Marcelo. É disto que estamos falando. Portanto, dá para perceber os diferentes perfis e até as diferentes formas de exercer o poder que se tem. O meu modelo, o meu perfil, não há perfis ideais, mas dos exemplos que temos é Jorge Sampaio, não é Mário Soares. O perfil que eu que defendo. Uhum. Tomara eu que agora se pudesse aproximar disso o próximo. Bem, e nós partimos por outro tema dos candidatos. Não, mas o. sem mudar sim, de sim, tema. sim. Eu acho que um Presidente da República é muito importante na cena internacional. Como é que as coisas vão acontecer em termos internacionais? Qual vai ser a posição portuguesa? A gente tem uma posição indexada à posição europeia. Mas a gente temos que dizer que também existimos como país dentro da Europa, não é? Portanto, um Presidente da República tem que ser uma pessoa com algum perfil que se enquadre dentro de uma hipótese próxima de grandes complicações. Tanto faz de guerra militar como de guerra económica. É que estamos num cenário que a guerra económica está aí, não é? E a parte militar também está aí. A gente não pode andar como o Marcelo, andar a brincar ao Berlim, a jogar ao Berlim, e estraga o avião, vem de avião, e vai de avião, e vai para o ténis, e vai para o handball, e vai para todas, e vai para os abraços e para as fotografias. Isto já chega de brincadeira. O Miguel acabou de seu dizer, na minha opinião, dar-me razão quando defini o modelo /perfil Jorge Sampaio. Não, o Jorge Sampaio era o Presidente da República quando se resolveu Timor. É só lembrar isso. O Jorge Sampaio tem uma coisa que encaixa um bocado dentro daquilo que você está a valorizar, que é uma educação inglesa. Também teve. Uma educação inglesa, é tudo logo outra loiça. Agora, quem é que a gente vamos arranjar para dar um ar sério a isto? É que o Marcelo tem dois mandatos. Ninguém podia dizer nada, o homem tinha 80% nas sondagens. Eu já lhe disse que o sério chama-se António José Seguro, para mim. Mas eu não quero ninguém dessa área daquilo que eu chamo socialismo. Não quero, já chega. Chega de socialismo. Não quero ninguém dessa área. Bem, mas passaram quantos? 20 anos sem presidente da área da esquerda socialista, não é? Mas então, e a bandalheira que isto foi estes anos todos? Portugal é uma bandalheira. Isso tem responsabilidades por parte da então presidência não tem que dar o exemplo. Os Uhum. exemplos são de badalhoqueira, não é bandalheira. É uma coisa ainda pior. A perceber? A gente tem que... Aquele lugar é para dar exemplos. Não é para dar exemplos ao contrário. Bandalhice, não pode ser. Aquilo que tem acontecido nos últimos tempos então, pode ser, não pode ser. Agora, isto justifica vir aí um militar. Há militares e militares. Um militar com um grande currículo por razões especiais, como foi o caso do Ianes com o 25 de novembro. Um militar... Mas não é as vacinas que promovem um desconhecido para a presidência da República, toda a gente de olhos fechados a achar. O que, no fundo, as pessoas não estão a votar neste militar. As pessoas estão a não querer votar em ninguém daquelas pessoas que conhecem nos partidos. Isto é quase um voto negativo à democracia. Será essa a vantagem de Gouveia e Melo, acha? Para terminarmos. Eu acho que é também uma das razões... Adotar o discurso de Cavaco, que não é político, e esteve 20 anos no poder. Ser político é um bocado o caminho que se anda fazendo mal do enviesamento da nobreza da política, e às tantas, em vez da nobreza da política, as pessoas caem naquilo que o Miguel disse, que é: estou farto disto e destes gajos. E ao estar farto disto e destes gajos, vão para a disciplina, para a história do militarismo. E eu não aceito isso, até porque não concordo com a falta de nobreza da política. Outra coisa é alguns protagonistas da política terem muito que se lhe darem. É ao contrário. Muito que se dizer. Acho que vamos ter muitas oportunidades para falar de presidenciais.
Falamos de um tema um pouco mais distante, ou mais próximo será. O motor franco-alemão está a gripar. Há quem diga isso. 2 anos seguidos de contração, desastre económico, já não acontecia há mais de 2 décadas na Alemanha. Para Portugal, o que se passa na Alemanha é importante. Para já o país parece que está a ser menos afetado que outros, como por exemplo a Finlândia, a Bélgica, entre outros mais a norte. Miguel Louro, a Alemanha ainda mantém aquela aura de superpoder, de riqueza que tinha quando nós olhamos assim no tempo, já para trás, quando caiu o Muro de Berlim? Estamos aqui a fazer uma viagem no tempo de 30 anos. O Luís acha que a gente somos os 2 cromos da cultura? Não, e assim, se a gente fosse cromos da cultura e da política, se calhar tínhamos tido outro percurso e a gente nunca quis. Pois, a gente somos do café, da rua. Epá, eu até cada um mesmo. na sua profissão. Não, profissão sempre e honradamente, e você, cada um na sua, e até membro da Assembleia Municipal. Epá, acho que mais que isso nunca me convidaram nem quem. Mas eu também fui da Assembleia Municipal. Está a ver, até aí sim. Bom, epá, eu vamos fui embora. 16 anos. O que é que eu acho? Eu acho que a Alemanha é a Mas Alemanha. conhecia a Alemanha há 30 anos, sabia o que era a Alemanha há 30 anos. E é a Alemanha agora. A Alemanha tem lá um povo a viver, que é o alemão. O alemão tem uma memória e um subconsciente e uma consciência também. É pá, que aquilo vem ao de cima sempre. Sempre. O alemão, nem isto é opiniões de ignorante. O alemão não liga bem com o francês. Nunca ligou bem com o francês. Não. Estás a ver? Portanto, arranjar conflitos entre a Alemanha e a França é canja. Agora, a Alemanha está com sérios problemas, como estamos todos na Europa, com sérios problemas. Como é que os problemas se vão resolver? A Alemanha resolve sempre da mesma maneira. É com decisões poderosas, fortes, e a chamar por o quê? Sempre para a mesma coisa. Trabalho e honestidade. Trabalho e honestidade. Trabalho e honestidade. A honestidade é uma coisa... cada um tem o seu conceito de honestidade, mas a Alemanha não sabe fazer outra coisa. Pronto. E, portanto, a Alemanha está em crise por várias razões, nomeadamente por causa da globalização. A Alemanha não consegue ir para a globalização como foi os Estados Unidos, ou como foram outros países. Portanto, ficou ali um bocado encravada. As decisões que a Europa tem tomado e que o resto do mundo tem tomado são todas um bocado contra a maneira de ser e a tendência natural do alemão. Foram-se brigar com os alemães desde logo que a indústria automóvel. Quer dizer, os alemães têm os melhores carros do mundo. Sempre tiveram. E mais outras coisas melhores do mundo. Neste momento está tudo vendido aos chineses. Quer dizer, o empresário alemão fartou-se das decisões de Bruxelas. Quer dizer, os franceses e mais a caca dos espanhóis e portugueses, italianos e gregos, decidiram isto por um caminho verde, o tal agenda verde, que não ligava bem com a agenda dos alemães, que também era verde, mas era verde com cabeça, tronco e membros. Os alemães já andam no verde há muito tempo, mas não é neste verde selvagem. Um verde completamente impossível de cumprir. E, portanto, os gajos fartaram-se um bocado daquilo. Eu acho que aquilo está em crise porque os alemães ricos decidiram vender as empresas e decidiram ir para o sol. Olha, vamos para a praia também. É para aguentar isto. Então vamos para a praia. Isto cria desemprego, cria crise, cria revolta, cria extrema-direita, como vocês chamam, a vir para cima. Não é? Extrema-direita a vir para cima e quem não é de extrema-direita acaba por lhes dar razão em alguns pontos. A extrema-direita é evidente que tem razão em umas coisas, como a extrema-esquerda também tem razão em umas coisas. Não é? Não há ninguém que seja o dono da razão. Esteja ele onde estiver no espectro da política. Há sempre razões boas em todos os sítios. Mais, menos. A partir daí, o que é que temos? Temos problemas sociais, problemas políticos
E agora não sei se os vão ser capazes de resolver. Filipe Palma, este é um diagnóstico, concorda com este diagnóstico que o Miguel faz da situação alemã, de toda esta complexidade que surge, seja pela implementação da Agenda Verde, e no caso do setor automóvel obrigou ou obriga que muitas indústrias do setor mecânico e metalúrgico acabem por deixar de funcionar, seja pela venda de alguns conglomerados familiares conhecidos na Alemanha, que o Filipe aqui, que o Miguel aqui destaca. O que é que se passa com este motor? Não há realmente muitos conglomerados, nomeadamente na indústria pesada e na do automóvel. Aliás, as marcas ainda hoje são as marcas dos donos. Só que Porsche os donos já era, não são os donos. exato, Porsche era o senhor Porsche, Mercedes era a filha do senhor e etc. Portanto, assim como nós mesmo aqui subimos de elevador e lá está a marca alemã do Schindler. Exatamente, da lista de Schindler, grande filme. Portanto, essa parte eu compreendo o que ele diz, mas acho que na minha ótica não devíamos ficar tanto só por aí. Ou seja, o que está em causa é evidente que as produtividades, a competitividade, as populações, etc., e da Alemanha é um bom exemplo, e eu tenho 2 sobrinhos que são alemães, a minha irmã é casada com um alemão, portanto os 2 sobrinhos vivem em Berlim, portanto felizmente consigo falar destas coisas, mas a questão para mim mais profunda é aquela que estão a criar, tanto o eixo franco-alemão de puxar pela economia da União Europeia em termos de ser competitiva com os grandes blocos China e Estados Unidos, etc., está a fraquejar, e nomeadamente o bloco alemão e o efeito alemão. Só que, além destes efeitos que ele relatou, eu acho que isto tem um início. E o início, na minha opinião, tem que ver com a guerra na Rússia-Ucrânia e a invasão da Ucrânia. Porque a seguir à invasão da Ucrânia houve um ataque, uma sabotagem que está provada, antes quiseram disfarçá-lo, mas hoje já todos aceitam, incluindo o Ocidente, aos tubos do Nord Stream. Os gasodados do Nord Stream, o Nord um Stream. e o 2. O Nord Stream era um acordo russo-Alemanha feito no tempo do Schröder, do chanceler Schröder ainda. Por sinal, era assessor da Gazprom, exatamente. Entretanto, tinha essa passagem. Anos depois foi para assessor da Gazprom, foi chanceler. Bom, mas isso fez com que tudo funciona com energia. Os custos energéticos da indústria alemã dispararam nos últimos 2 anos. E a Alemanha entrou em recessão ou a crescer 0,1. E isso não nos tem feito grande mal a nós, Portugal, mas tem feito grande mal em termos de Europa e de competitividade e combate aos 2 outros blocos económicos. Não nos tem feito grande efeito porque... Então vai lá ver as exportações portuguesas para a Alemanha. Nós continuamos a exportar. Mas não tanto como era. Não, e principalmente... Olha, o meu mercado principal é a Alemanha, sei bem dizer a diferença. Mas Miguel, há 2 coisas. Por um lado, em termos globais, você disse mal, entre aspas, dos espanhóis, mas o nosso mercado espanhol está em franca progressão em termos das nossas exportações e tem aguentado a crise germano-francesa. A Espanha tem tido um desempenho económico notável. E em termos nossos, em termos nossos tem aguentado as quebras germano-francesas. Porque nós temos Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, é por esta ordem. Só que França, Alemanha e Estados Unidos juntos, em termos de exportações, é igual a Espanha, só a Espanha.
portanto, isso é importante percebermos a dimensão das coisas. Mas há uma outra coisa que é importante, que é o que é que vendemos. E nós vendemos à Alemanha e à França também bens transacionáveis, ou seja, não vendemos matérias-primas por trabalhar, vendemos já valor acrescentado. Vendemos máquinas, vendemos material de transporte, ou seja, já vendemos valor acrescentado, o que quer dizer que o efeito sobre nós não é tão desesperante. Não está a perceber? Sobre nós, Portugal. Aqui agora falei só como Portugal. E fica essa análise de uma visão de um economista que nos ajuda também a compreender um pouco melhor isto. Miguel, e na Alemanha porque é que a AfD tem cada vez mais votantes, especialmente naquele lado de leste do país? Não faço ideia, mas... E numa população jovem o até. O lado de leste nasceu no Bloco Soviético. Não é? Depois, a seguir, deitaram o muro de Berlim abaixo e conseguiram fazer a reunificação alemã. Não é? A reunificação alemã é uma coisa muito difícil de fazer. Era preciso ter um êxito económico, a Alemanha Ocidental, para pagar aquilo tudo. Se calhar foi por isso que a Merkel foi buscar o gás russo que era barato e a energia russa toda ela que era barata, não é? Porque aquilo não podia falhar, porque senão não havia sucesso na reunificação. Pronto. Mas é claro que a população que está lá do outro lado, por uma razão de educação e depois por uma razão de crise também, porque o adaptar a Alemanha de leste à Alemanha ocidental também não deve ter sido muito pacífico. Portanto, tem que haver descontentamento. Havendo descontentamento, para onde é que as pessoas vão? Tá. Teriam de ter essa... Há desemprego. Porquê é que há desemprego? Porque há crise económica, porque andam a recorrer também à imigração há uma data de anos para fazer o trabalho que a malta de lá não quer fazer, e anda tudo a viver um bocadinho nesta doce segurança social europeia, que para se manter, e era importante que se mantivesse, mas para se manter tem que ser disciplinada. Não pode ser à balda. E isto anda à balda há uma data de tempo. Se calhar também na Alemanha. Se bem que os alemães não são para brincar. E não são da bandalheira, é nós. O alemão não é tanto. Ou não é nada mesmo. Mas... não sei. Imagino que seja por aí. Filipe, existia um cordão sanitário em torno da AfD. Aliás, era algo muito apresentado até aqui em Portugal. Nesta relação com a extrema-direita, mas que parece ter sido quebrado agora numa votação, num projeto sobre imigração ilegal. São essas pressões vindas destes novos eleitores que fazem outros partidos também mudar? Eu penso que muito daquilo que o Miguel cenarizou, seguramente, sobre a Alemanha de Leste, etc., seguramente terá muito de verdade. Agora, quem somos nós para, aqui num programa, conseguir ir ao fundo das questões? Agora, o que me parece é que não há dúvida... Das percepções daquilo que também... Não há dúvida é que foi preciso, e bem, muita coragem e saber político, e atenção, foram os sociais-democratas e a CDU que conseguiram fazer a reunificação, que era um objetivo. Foi preciso coragem política e saber político, muita sabedoria. E aí, exatamente porque sabiam, penso eu, que isto é um bocado superestrutural. Estavam do lado do domínio soviético, mas, no fundo, a forma de democracia, cultura, liberdade de ideias, debate de ideias, etc., isso era mentira, não existe. E a partir do momento em que não existe essa cultura democrática e política, essa discussão política, é natural que em alturas de crise se encostem à onda do surgimento da extrema-direita. Por isso, a CDU
que já foi governo com a Merkel, por exemplo, e que aspira, e que deu, na minha opinião, um tiro nos pés agora, com esta questão decisão, da aspira decisão. a ser governo, face ao fracasso económico e político do atual governo Scholz, A coligação social... Jamaica chamavam, ou a coligação Exatamente. Semáforo. Depois Portanto, era depreciativo para a Jamaica. natural, Não era essa a intenção, naturalmente. Portanto, essa parte da cintura profilática, eu penso que a devemos defender e proteger. Acho que a CDU e os seus dirigentes à frente, se calhar, ter-se-ão que arrepender, porque o crescimento da extrema-direita pode conduzir-nos a outro tipo de coisas que já julgávamos afastadas da Europa. Eu recordo, porque isto é tudo uma questão, na minha opinião, de cultura e de estudo. Estudarmos. Eu recordo, porque se deixarmos de estudar e perceber como é que as coisas surgem, depois não temos fundamento para as coisas. Eu recordo, no 5º ano de Economia, de Económicas, naquele tempo, no meu tempo, de 73, por aí, no 5º ano, havia um cadeirão, havia aqueles cadeirões das econometrias e da parte das contas, números, mas tinha que haver o pensamento. E havia a história das doutrinas económicas. A história das doutrinas económicas era um cadeirão que nos habilitava a perceber como é que a gente anda a chegar às coisas. Mesmo com as novas. Aquelas que em 73 não existiam e que vieram depois. Mas é obrigatório. Não é obrigatório, na minha opinião, estudar só o Adam Smith ou o Karl Marx. É preciso estudar o Samuelson, o Raymond Barre e, portanto... É preciso ir às aulas do Braga de Macedo. Portanto, perceber as coisas, estudar, é fundamental para depois percebermos como é que a história evolui. E neste caso da Alemanha, tirando algumas coisas com as quais eu concordo com o Miguel, nomeadamente a parte de leste que teve sob o domínio soviético, estava em competitividade atrasada, em produtividade atrasada, em democracia nula, e isso faz com que haja... Ainda se reflete hoje... Eu penso que quase a seguir à grande liberdade da queda do muro, a seguir à queda na realidade. E a queda na realidade a seguir, quando as coisas não correm bem em termos de progresso, e há pouca cultura e pouco hábito democrático de discutir, é aquilo que eu chamar-lhe, é um bocado o que o Miguel disse, que eu chamo, é o efeito ressabiamento. E agora, o efeito ressabiamento é isso, é não haver cultura. Como é que quer fazer? Vocês, por acaso, são engraçados. Vocês, lá estou eu outra vez a empurrá-lo lá para aquela coisa onde você já não está. Mas ainda diz que está. Não está nada. Quer dizer, vocês podem fazer... Vocês quem? As bicicletas querem, com os partidos de extrema-esquerda, completamente. Agora é que a gente estamos a ver o que era a vossa coligação, não é? Agora é que estamos a ver. Mas houve alguma coligação? Então não houve, com o Costa e com... Não. Não é verdade. Houve o quê? Desculpa. Não houve nada. Houve acordos parlamentares, são coisas diferentes. Senhora, então... E pontuais. Vocês acham que podem fazer tudo, os outros não podem fazer nada. Pois eu vou-lhe dizer uma coisa. É assim, o centro, que você tanto defende, e que eu defendo, mas tenho algumas dúvidas. Eu defendo a esquerda, mais não é o centro. Quando muito chega até ao centro-esquerda. Pronto. O centro, que mara nós que o centro consiga converter alguns dos extremos. Não é? Você faz a apologia do centro, então vamos lá tentar conquistar uma parte dos extremos, não é? Como é que se conquista os extremos? É governando, não é? Vocês arranjaram uma geringonça para governar. E agora, porque é que a direita não há de arranjar uma geringonça, mesmo arriscando a fazer coligações perigosas, para governar? A direita quer governar. Se a governação da direita... Nunca houve coligação. Chame-lhe o que quiser. Se a direita governar e governar bem, mercê de uma aliança que faça com a extrema-direita que você não quer, mas se governarem bem, resolvem grande parte dos problemas, não é? Resolvem dos problemas, se calhar a extrema-direita... É uma impossibilidade.
Porquê? Governar bem com a extrema-direita. Também como é com a extrema-esquerda, é? Em Portugal é impossível. Não, estou a falar da Alemanha. É impossível também. Pois, para si é tudo impossível. Epá, Olha, eu sou de extrema-direita. São os Já o alemães. convidei para você ser meu... São os próprios alemães que o dizem, Miguel. Você... Que coisa não pode funcionar. Senhor, diz você. Tinham a cerca Não. sanitária. Ouça. Eles. Não sou eu. A Alemanha tem que voltar E à você, direita. você é que Ponto. não é de extrema-direita. Diz você. Não é, não. E você é de extrema-esquerda? Não. Pronto. Não, Então já é que- aqui me ouviu dizer que sou de extrema-esquerda. Mas você tinha pinta de esquerda, extrema-esquerda. esquerda democrática. Você tem lá uns toquezinhos, uns complexinhos ainda do antigamente. Umas saudades. Complexos Até umas não- saudades. Complexos não tenho. Pronto, tem umas saudades. Algumas saudades. Da Alemanha temos de mudar para outro tema, porque A Alemanha- isto aproxima-se do a final. Alemanha Aproximamos tem do que final. voltar e depressa. E depressa. Se a Alemanha não voltar a recuperar aquela força que teve há 20 anos atrás, estamos todos tramados. Todos. vamos- Não só os alemães, é todos. Força política na Europa e força económica. Pronto. Eu estou de acordo. Claro. Mas isso eu estou de Até acordo. quer fazer isso com quem? Não é com a AfD. Nem os Eu não sei alemães se é, querem. não é. Ouça, é como tiver que ser. Vamos Miguel, ver nem como- os o que- alemães o que acon- querem, Miguel. Não sei, vamos ver. descobrir vamos saber o que acontecerá no final do mês de fevereiro. Não sei. Aqui, Eu sou um líder da extrema-direita. Mas acho que sou uma Você pessoa é o sensata. quê? Sou Se uma pessoa você Miguel- estava a dar Miguel, vontade va- de- vamos saltar para outro Se tema. eu fosse da extrema-direita, nem aqui estava sentado. Homem. Olha. vamos passar aqui para um outro tema já na reta final desta conversa Só faz franca. tudo para cumprir a obrigação da extrema-direita ter uma voz aqui no... O PCP, Uma voz em Évora. o PCP celebrou os 50 anos da reforma agrária e defende uma nova política agrícola para o país. É algo que já ouvimos várias vezes no discurso do Partido Comunista. Mas o que foi a reforma agrária e que impacto teve na sociedade de então? Atualmente, a agricultura é de agricultores ou de fundos de investimento? Comece por si, Miguel. Luís, eu acho que você mistura. Você Vá. arranjou umas baralhadas para o dia 12, uma coisa... A reforma agrária, o que é que tem a ver com o resto? Não tem a ver com a atualidade O que é que apenas. foi a reforma agrária? Eu sei, a reforma agrária foi uma coisa que veio... deu-se o 25 de Abril, que... pronto, eu nem vou falar do 25 de Abril, que é para não se ofenderem comigo. E acho Fica bem. lá eles com o 25 de Abril que eles querem, porque o 25 de Abril foi a desgraça maior que podia ter acontecido a este país, mas aconteceu. E a bandalheira foi que até uma reforma agrária de caca tivemos. Era tão de caca que rapidamente foi revertida. Pronto. Mas foi revertida. Primeiro foi de caca, porque aquilo não havia necessidade nenhuma de ter sido feita, e da maneira que foi feita, e foi feita. Depois a seguir, acabaram por fazer outra segunda reforma agrária, com os toques do Sá Carneiro e mais umas coisas e tal, em que se aproveitaram umas pessoas que diziam que eram de direita, porque o PSD nessa altura era de direita, para se amanhar também a roubar os do antigamente. Os do antigamente... Eu nem sei do que é que Os- está falando, mas pronto. não sabe. Até depois explico. Quer dizer, portanto, a seguir veio uma segunda reforma agrária também com pessoas que se diziam que era de direita, mas a ficarem com as herdades dos outros. Bom, a pedirem reservas nas herdades dos outros, a fazerem leis para poderem dar direitos aos rendeiros e os rendeiros passarem a ser donos das herdades dos outros, etc. Isto foi uma bagunçada que, em termos agrícolas, foi uma miséria. Mas Em tinha um- termos poéticos, foi giro. Ver o Alentejo outra vez, 100 anos atrás, com as mulheres a mondar, com as mulheres a ceifar, com isso, folclore, foi bonito de ver. Pronto. Teve uma coisa boa. É que naqueles 2 ou 3 anos ou 4 que aquilo durou, um povo que não tinha tido nada, tinha nascido pobre e era para ficar pobre até a morrer sem nada, nem casa tinha, a maior parte deles, conseguiram que lhes chegasse à mão, eles não roubaram nada, mas conseguiram ter pleno emprego, conseguiram ter alguns direitos em relação
à parte económica e conseguiram, em quase todas as aldeias do Alentejo, fazer crescer a aldeia, fazer as suas casas próprias, terem outra capacidade de constituir família, terem os filhos a estudar e etc, 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 etc. E nesse sentido, eu acho que houve uma grande melhoria. E se houve muito dinheiro roubado e muita coisa roubada, esse é o ponto que eu acho que valeu a pena. Se o roubo serviu para isso, então tudo bem. Quanto ao resto, os mamões mamarem, é como mamões de todos os lados, como eu já disse antes, e que não vou repetir. Porque eles que me estão a ouvir, os poucos chinhos que me estão a ouvir, que eles não perdem tempo a ouvir o rádio, e muito menos a mim. Filipe Palma, foi uma caca de uma reforma agrária. Tínhamos uma agricultura de latifúndio. A reforma agrária trouxe esse princípio de dar a terra a quem o trabalhava. Eu vou fazer aqui uma outra... é um slogan. Mas vou passar aqui a um outro momento, ao momento atual. Ainda temos uma agricultura de agricultores ou temos uma agricultura de fundos financeiros? Não, mas eu tenho que dizer mais coisas antes. A primeira coisa, porque tenho mesmo que o dizer, faça o que ele disse de início, porque depois melhorou na conversa. Primeiro estica-se, depois vai melhorando. Portanto, da minha parte, eu tenho que começar por dizer 25 de Abril sempre. E ainda bem que houve 25 de Abril. Aliás, ele acaba dizendo ainda bem que houve 25 de Abril. Não é obrigatório uma coisa dar da outra. Bom, 25 de Abril sempre. Depois, antes também e eu nunca tento não deixar nada por responder. Sabe uma coisa, vou-lhe dizer. Eu pessoalmente, o meu pai e a minha mãe foram altamente prejudicados com o... Mas eu fui altamente beneficiado com o 25 de Abril. Mas não estamos a falar disso. Estamos a falar disso, do sistema. Não, estamos a falar disso. É aquilo que você acabou de dizer, é a resposta. Mas não há nada melhor que um jovem, como nós éramos nesse tempo, tirarem-nos o tapete. Eu também acho, mas eu na altura já tinha um bocadinho de tapete. Eu já lhe explico porquê. Mas vamos ouvir o Filipe, depois teremos de terminar o programa. Sim, eu tenho. Olha, eu tenho aqui... Eu trouxe isto porque isto é escrito por mim. Tá? Para quem segue Palma. No YouTube, vê que o Filipe tem um caderno. Sim. São os cadernos temáticos que este sobre os aproveitamentos hidroagrícolas do Baixo Alentejo escrevi-o em 2011 para a CCDR. E no tema reforma agrária, que é o que o senhor aqui trouxe, o problema era, antes do 25 de Abril, o sistema latifundista. E o que era o sistema latifundista? Vou ler aquilo que escrevi na altura, com base no Sevilha Guzmán, que é professor da Universidade de Sevilha. Um sistema local de dominação de classe exercida pelo grupo latifundiário, monopolizando os meios de produção agrária através da grande exploração agrícola, mantém a numerosa população rural sem alternativa de emprego fora da agricultura. É um sistema social de controle das instituições económicas, culturais e políticas por parte do grupo detentor da terra. É ainda um sistema dependente da intervenção do Estado na fixação dos preços dos produtos agrícolas, da realização de obras públicas que amortecessem os efeitos do desemprego crónico. Por isso é que o plano de rega do Alentejo, que era combinado com a Alqueva, que há 50 anos que estava no mapa, arrancou em 49 com as duas barragens de Pego do Altar e Val do Gaio, ali em Alcácer do Sal, e que tiveram em 49 a Torrão, exatamente. Conselho de Alcácer. Pousada do Val do Gaio. Sim. Tiveram a presença em 49 na inauguração de Salazar, que nunca saía a lado nenhum. Veja bem a importância do sistema latifundista na altura da ditadura. O que é que mudou com o plano de rega do Alentejo? Mudou o sistema latifundista? Não, até porque o sequeiro manteve-se muito. E este exemplo do primeiro, o primeiro exemplo de regadio é exatamente no Val do Sado, Torrão, Pego do Altar e Val do Gaio, em que a monocultura trigo
é substituída por uma mais produtiva na altura, chamada arroz, mas monocultura à mesma. Portanto, o sistema é latifundista à mesma, mantém-se tudo a mesma coisa. De qualquer maneira, e para o Miguel dizer que eu não sou de extrema esquerda, ele diz que sou do centro, eu acabo a introdução deste trabalho, que é um trabalho com alguma profundidade, parece a vaidade. Este trabalho é também uma justa homenagem a todos aqueles que, independentemente do seu posicionamento no processo produtivo, proprietários, empresários agrícolas, agricultores, técnicos, trabalhadores agrícolas, têm contribuído ao longo dos anos para a produção de riqueza e para o modelar permanente da magnífica paisagem Baixa Alentejana, porque isto era só sobre o Baixo Alentejo. Portanto, estão aqui todos aqueles que trabalham no campo, desde os donos das terras aos todos. E eu agradeço isso e o seu trabalho. Bom, dito isto... Para concluirmos, se calhar vamos deixar este tema para uma outra oportunidade também, porque se calhar há algumas questões que podem ficar em aberto. Eu não sou especialista, como o ministro Capolas foi, ou outros amigos meus foram, mas, e tenho que aqui o dizer porque senão parecia esconder o passado, e nós nunca nos escondemos, e até podia ser eventual acusação de cobardia. Vamos lá ver. À minha dimensão... e dos meus 23 e 24 anos, eu fui ator da reforma agrária e com muito orgulho. Ator porquê? Porque eu fui subdiretor do Centro Regional de Reforma Agrária de Castelo Branco e subdiretor do Centro Regional de Reforma Agrária de Porto Alegre, aí já na fase de Lopes Cardoso, em que havia os arrendamentos, as reservas e essa coisa toda. Portanto, eu fui protagonista da reforma agrária e do bem que a reforma agrária fez às populações, às aldeias, etc. Bem, depois, nós se calhar vamos deixar outras questões. Vamos ter de deixar questões mais contemporâneas, nomeadamente se é necessária uma alteração na agricultura e que realidade é que vivemos agora, porque chegamos ao fim do programa. É assim que chegamos ao final desta conversa franca com o Miguel Louro e Filipe Palma. O meu nome é Luís Matias e nós vamos voltar de hoje a uma semana aqui à DNFM. O programa está também disponível no YouTube, no canal da DNFM. Pode subscrever, porque aí receberá sempre uma notificação sobre um novo programa. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana. Até lá.